Olá pessoal, tudo bom? Aqui é Diego Mangabeira. Eu tô com um convidado especial, Michael Andrei. A gente vai falar um pouquinho sobre a vida dele, principalmente o método, né, SCME, principalmente para você conhecer esse método, como a formação, a especialização do Michael pode ajudar você na sua vida. Michael, muito obrigado por você estar aqui com a gente hoje. Gratidão pelo convite. Maravilha. Marco, conta um pouquinho pra gente, assim, pra quem não te conhece, né? Lembrando para quem tá assistindo ou ouvindo a gente às vezes no podcast, todos os links já estão na descrição para você acompanhar o Michael. Então, se fosse você, vá lá no Instagram, vai lá no YouTube, já segue, já curte, já faz tudo que tem que fazer para continuar seguindo o trabalho do Michael, tá bom? E, Michael, pra gente começar, fala um pouquinho sobre a sua vida, a sua trajetória, quem é você, né? O método, enfim, apresenta um pouquinho pra gente. Eu sempre gosto de brincar, né, que eu sou mais um entre 7 bilhões de seres humanos, né? Mas a minha trajetória ela começou com a minha dor, primeiramente, né, que eu era muito magro quando era criança, Uhum, e chegou um período da minha vida, quando eu tinha 20 anos, que eu só via a solução, que era treinar e ficar grande, né, para conseguir, de certa forma, me proteger e alcançar algumas coisas a mais que eu até então não conseguia. E uhum, aí eu comecei a treinar com 20 anos, em 2008. E aí em 2012 eu me formei, em 2011 eu me formei em Direito, né? Que era um sonho do meu pai, ter um filho advogado. E assim que eu me formei, né? Como eu não gostava muito do curso, eu me mudei para Florianópolis para fazer o curso de nutrição. Que aí era o meu sonho na época, porque estava muito alinhado com o que eu vinha buscando em relação ao corpo e tudo mais, e eu vi que a alimentação era um passo muito essencial para que eu pudesse ter isso, né? Então, eu uhum. mudei em 2011 para final de 2000, em 2012 para Florianópolis e comecei o curso de nutrição e encontrei um treinador, né, o Júlio Balestrin, que é fisiculturista. E nessa trajetória acabou aparecendo um campeonato de fisiculturismo aqui em Santa Catarina e eu decidi competir, né, competi em 2012. Aí fui top 3 no Catarinense, até 80 quilos. Competi em 2013, aí fui top 2 até 90 quilos. E e aí continuei nessa vida, né? E aquele menino que tinha 57 anos chegou a pesar 103 quilos. E só que nunca estava bom, né? Tipo, sempre estava pequeno, nunca comprei roupas ajustadas pro meu tamanho, porque eu sempre visava estar maior, então já comprava pensando no tamanho que ia ficar. Só que em 2015 foi a grande virada da minha vida, né? Como o Stefano falou que aos 28, lá no evento, né, que aos 28 anos a gente tem uma virada na chave da nossa vida, né? E eu tive. Acabei ficando louco, né? E quando eu falo fiquei louco, as pessoas dão risada, achando que é brincadeira, mas não, eu fui internado numa clínica psiquiátrica, né? Fiquei um mês internado. E nesse processo, quando eu cheguei lá, eu fiquei 2 dias desacordado, né? Alguns chamam de experiência de quase morte, Uhum. né? Que você meio que fica no astral e um pouco inconsciente. Então, eu fiquei 2 dias inconsciente. E quando eu voltei, eu já voltei diferente. Tava estranho, assim. E aí voltei diferente e acabei buscando ferramentas de autoconhecimento, autodesenvolvimento e fui vendo que na realidade eu não era aquilo que eu pensava que era, né? Eu vinha replicando alguns padrões, alguns não, vários, se não todos, né? E aí eu comecei a buscar, conheci a medicina da ayahuasca, né? Fiz uma formação de Reiki com o Kalil, então fiz o Reiki 1, Reiki 2 com o Kalil. Aí logo em seguida conheci as constelações familiares, o Theta Healing, a recalibração interdimensional, assim, muita ferramenta que hoje eu nem me lembro de muitas mais, porque foram diversas, né? Eu sempre fui Uhum. muito curioso, aquariano, então fui atrás de ferramentas. E Uhum. aí fui vendo algumas ferramentas que fez sentido para mim, né, nessa minha transformação, nesse meu conhecimento Uhum. e o trabalho que eu fazia antes, que era consultoria, já não fazia muito mais sentido para mim, porque isso fazia parte, né, daquela outra etapa da minha vida. Então, eu queria me alinhar com o meu propósito, né? Uhum. E fiquei muito tempo nessa questão de, ai, qual é o meu propósito, qual é o meu propósito, e um dia, meditando em frente ao mar, né, aqui em Florianópolis, eu
eu recebi que meu propósito era ajudar o próximo, independente do que eu fizesse. Se eu fosse pedreiro ou terapeuta, não importasse. O meu propósito era ajudar o próximo, né? E aí aquilo me deixou um pouco aliviado. E eu falei, cara, eu vou fazer o que eu posso com o que eu tenho, que era consultoria na época, né? E Legal. continuei prestando consultoria. Mas aí eu fui nessa busca, eu fui vendo as ferramentas que fez muita diferença na minha vida, como a constelação familiar, o Theta Healing, o uso dos arquétipos, até o próprio uso da mente, da lei da atração, da física quântica. E como eu amei tanto todas essas ferramentas, eu resolvi desenvolver o meu método, né? Onde nesse método eu uso um pouco de cada ferramenta conforme eu vou sentindo no processo, né? O método é um protocolo que ele envolve Theta Healing, constelação familiar, né? O movimento sistêmico, hipnose, arquétipos. E aí essa é um pouco da minha história, né? E foi daí que veio o método. Foi através da busca desse autoconhecimento, desse autodesenvolvimento, porque eu vi que eu não era o que eu pensava que era, né? Uhum. Sim, com certeza. E tem gente que está assistindo agora, ouvindo, né? A gente agora, nossa, é verdade, eu tô nesse momento, né? A gente sempre assim, são 3 momentos. Tem gente que ainda não admite, está negando ainda, tem gente que está fazendo essa transição, né? E tem gente que já tá, né, já passou e já está trabalhando com isso, né? Que é o seu caso. E conta um pouquinho assim, hoje seu propósito, né? Você trabalha com isso, você tem seu método. Descreva um pouquinho para quem quer conhecer melhor, assim, o que é o método, né, SCME, né? Tá certo, né? SCME para quem não te conhece ainda. Fala um pouquinho para o pessoal te conhecer, né? Conhecer melhor Então, como que você trabalha. o meu propósito é ajudar as pessoas a curar os seus problemas na origem, né? Uhum. Então, como que a gente faz isso? Dentro dessas ferramentas que eu busquei, né, tanto para uso próprio como conhecimento, eu acabei vendo que todas as ferramentas elas acabam levando a gente na origem do problema. Porque o que acontece? O problema ele não é o problema. O problema ele é uma porta de entrada para uma disfunção sistêmica. Então, quando eu estou com uma dor de estômago, na realidade não é esse o problema. E também não é o que eu comi o problema. O problema ele é maior, ele tem uma causa. E como nós temos 7 corpos, o corpo físico é o último a manifestar a informação. Então você cria situações para que você coma um alimento que te dê aquele problema estomacal, porque lá na origem existe um problema maior. Por exemplo, no meu caso particular, né, eu tinha esse problema, era a raiva do meu pai e dos meus avós maternos, né, porque os meus avós maternos deram a minha mãe no primeiro dia de vida. E aí, quando a minha mãe se casou com meu pai, o meu pai simplesmente só deu para ela o que ela precisava, porque era o que o banner energético dela estava atraindo, né? Então, eu acabei criando, né, esse sentimento de raiva e de ódio em relação ao meu pai por ter feito ela sofrer tanto e aos meus avós por ter abandonado ela. Então, a minha dor de estômago, na realidade, a origem desse problema não era nem genética e não era nem alimentar, era ódio e raiva. Então, quando eu descobri a origem, eu vou lá e faço a liberação, né? E daí você vai perguntar, mas como que a gente faz a liberação? Dentro do método, aí eu utilizo a hipnose, comandos de Theta Healing. Eu gosto muito da constelação familiar, que é os movimentos sistêmicos, né? Dentro dos movimentos sistêmicos, a gente também usa Ho'oponopono, entre outras ferramentas. Então, o propósito do meu trabalho é esse, é ajudar as pessoas a ir na origem do seu problema e se liberarem, né? Porque se você não for na origem do problema, vai ser paliativo, vai ser igual eu tomar o omeprazol para essa dor de estômago que eu tinha, né? Enquanto eu tomar, vai estar, né, aspas, bom, mas quando eu paro de tomar, volta a dor. Por quê? Porque eu não fui na raiz do problema, eu simplesmente remediei, né? O remédio, ele remedia, ele não cura. Então, esse é o propósito do meu trabalho e essas são as ferramentas que eu utilizo, né? Que eu vi que foram ferramentas que levaram na origem dos meus problemas, né? Das minhas dores. Certo. Que bacana. E aí, no caso, né, nesse processo, né, de autodescoberta, até o que você trabalha atualmente, né, com seus clientes, com, né, os pacientes, enfim, o que você percebe, assim, de desafios, né? Com certeza você até falou, nessa busca interior você começa a descobrir, né,
o que está de ruim, né, o negativo na sua vida, então você também começa a ver que são pessoas, são situações, e aí no caso assim, você percebe que tem alguns desafios que foram seus, que são seus, né, e aí tem os desafios que também são trazidos para você. Você poderia falar um pouquinho assim dos desafios que você recebe, que você vê que na verdade as pessoas estão enfrentando atualmente, que estão assim, que é mais evidente, né, que você poderia comentar com a gente aqui? Então, uma das as coisas que mais aparecem é em relação a pai e mãe, né? É a questão, tipo, de não ter tomado o pai ou não ter tomado a mãe, negado o pai, negado a mãe. Isso, né, de forma, muitas vezes, grande maioria das partes, de forma inconsciente, né, Diego? Porque a Uhum. pessoa, eu amo meu pai e tudo mais, mas lá dentro, lá no coração dela, lá no inconsciente dela, que é 95%, né? A gente tem uma mente 100%, 5% é o consciente, é o Michael que está falando contigo agora, mas 95% está fazendo esse movimento, né? Tipo, ele, então, tu pensa, 5%, 95%, qual que tem mais força dentro de você, né? Esse 95%. Uhum. Então, o que eu vejo muito nesse trabalho é isso, é relação de pai e mãe, né? Então, por exemplo, a depressão. A depressão, ela é falta de algo ou alguém, né? Dentro da tua alma. E, normalmente, esse algo ou alguém é o pai e a mãe. E esse algo vem do pai e da mãe, né? Uhum. O próprio vício é a falta do pai, né? Então, aquele ser humano que tem a falta do pai dentro da sua alma, ele vai buscar o quê? Compensar em algum vício, independente seja ilícito ou lícito, né? Porque, por exemplo, a relação sexual é algo lindo, maravilhoso, mas se você usar de uma forma que não seja bonita, Uhum. vai ser um vício também. Então, a Uhum. comida, a própria comida, ela te alimenta, mas você também pode usar ela como um vício. Tanto que hoje, né, a gente vê muita obesidade, né, problemas de diabetes, triglicerídeos, colesterol, tudo alterado. Por quê? Porque as pessoas, elas, né, buscam essa fuga no alimento. Então, ela está nervosa, ela está ansiosa, o que que ela busca? Ela busca uma lembrança inconsciente dela que lembra ela que aquele doce deixou ela feliz quando ela tinha 3 anos. Ela foi no aniversário e comeu aquele bolo, aquele chocolate, aquele refrigerante. Então, inconscientemente, ela tenta resgatar aquele sentimento de novo, hoje com 30, 40, 50 anos. Né? Então, isso é uma fuga. Então, normalmente é dentro desse pilar, pai e mãe, né? Uhum. Muito inconsciente, né? A pessoa pode falar assim, mas eu me dou bem com meu pai, me dou bem. Cara, minha relação com meu pai era linda, maravilhosa, conscientemente. Quando eu tive o meu surto, eu falei tudo para ele que estava guardado de mim, que me fazia sofrer e que me gerava dor, né? Sim. E agora, nesses 4 anos que passou, eu venho resgatando isso e venho entendendo muitas coisas do porquê na minha vida não ir para frente, né? Por exemplo, o pai é a pessoa que a energia do pai que te manda para a vida, né? Então, Uhum. por exemplo, se você é uma pessoa que não tem sucesso nos teus trabalhos, nos teus relacionamentos, é porque tu ainda não tá com essa energia do teu pai, tipo, vai para a vida, né? Então, Uhum. é muito pai e mãe que eu vejo essa relação, né? E Entendi. aí tudo, maioria vem dessa, ou você replicando padrões de avós, bisavós também, tataravós, porque a gente pega mais ou menos, né? Não é uma regra de 7 gerações para cá, né? Então, só que a gente tem toda uma ancestralidade, a gente pode pegar lá para trás, né? Vai depender muito da nossa necessidade para nossa evolução. Uhum. Eu Sim. recebo exatamente o que eu preciso. Uhum. Sim. E excelente, né? Você que está assistindo, está ouvindo a gente, faz muito sentido que, né, que o Marco está falando, já está se identificando aí, porque com certeza alguma coisa dentro da sua vida precisa ser alterada, né? Então eu concordo totalmente, eu acho que super válido, Michael, você trazer esse aspecto e com a mãe e com o pai, porque tem muita gente às vezes tá identificando, eu tenho uma crença limitante em relação àquilo, mas como você falou, não está indo na fonte, né? Qual que é a causa, né, real dos seus problemas, da sua vida, das suas finanças. E aí, no caso, vira uma bola de neve, mas você está fugindo, às vezes, né, do verdadeiro motivo. E aí, pegando esse gancho, até aqui dentro da Alquimia da Mente, a gente fala muito sobre mentalidade.
Então, a mente positiva, você pensar, a qualidade dos seus pensamentos e emoções. O que você vê, assim, dentro do seu trabalho, até você, né, assim, né, pessoalmente, a importância de uma mentalidade saudável, pensar positivo? O que você poderia falar aqui pra gente sobre isso? Então, Diego, na realidade, quando eu fiquei doente, né, que eu fui Uhum, internado, uhum, o que me ajudou muito a sair daquele momento depressivo e tudo mais foi a questão de pensar positivo. Eu, eu sempre fui uma pessoa que pensei muito positivo. Tanto que se for ler meu mapa astral, existe isso de eu não dar foco para o que é negativo. Talvez seja também uma maneira de eu, né, me afastar das coisas que me geram dor, mas eu sempre fui muito positivo. Tipo, cara, tudo tem um motivo para acontecer, e se aconteceu é porque é o melhor. E aí, nesse processo, eu fui estudando também a física quântica, né? E fui vendo que, na realidade, é a gente que é o colapsador, né? O colapso da função de onda vem do nosso pensar, né? Lógico que a gente tem que ter uma conexão com o nosso sentir, o uhum, nosso coração, ele tem mais potência que a nossa mente. Até uhum. por isso que muitas vezes a lei da atração acaba não funcionando, né? Porque a pessoa pensa, eu quero ser rico, eu quero ser rico, eu quero ser rico, mas lá no inconsciente dele, que aquele 95% de informação tá assim, você não é merecedor, dinheiro não traz felicidade, rico não presta. Então, de Uhum, nada adianta também, né? Tu só pensar, mas não sentir. uhum. Por muito tempo. E assim, ó, o primeiro livro que eu li que me impactou, Diego, foi A Lei da Atração, cara. Foi A Lei Ah, da Atração, que tem muito a ver com mentalidade positiva, né? o segredo, né? Ou não? É, é o segredo, aham. Ah, tá. E aí, o que achei muito interessante, que tem uma parte do livro que fala assim, para você mentalizar uma vaga de estacionamento, né? E aí Hum, eu peguei, mentalizei de manhã, saí para ir trabalhar, e quando eu cheguei, a vaga tava lá. Eu falei, caraca, velho, isso funciona. funciona. Então, isso foi antes do meu surto, né? Então, foi antes. Então, eu comecei a ver que estava fazendo sentido aquele negócio, né? E eu via Aham. que muita coisa que eu pensava dava certo. Então, hoje eu vejo que a gente é o criador da nossa realidade, né? Então, se a gente ter uma sinergia entre pensamento, sentimento e ação, a vida só vai. Mas tem que ter essa... E assim, por natureza, o ser humano, ele é focado no negativo, né? Eu percebo muito isso nas minhas consultorias que eu dava, eu percebia muito isso. Por exemplo, dou um exemplo assim, quando a pessoa recebe o pagamento dela, né? Até pergunto para quem está assistindo e para quem está escutando, quantos agradecem? Pô, que bom, gratidão por ter recebido esse salário, por ter recebido esse Verdade. cliente, né? Tipo, é raro a pessoa. Hoje a gente está mais nesse processo de gratidão, mas ainda é raro a pessoa chegar, pegar o salário e, tipo, dentro dela ela agradecer por ter um trabalho, por estar recebendo aquele dinheiro. Mas aí quando ela pega aquele salário, pega aquele valor, que ela vai pagar uma prestação de um veículo, por exemplo, ela fala, puta que pariu, né? Já foi R$ 500, exemplo. Então, tipo, Sim. o ser humano, ele é mais, infelizmente, ele tá mais focado no negativo, né? Então, eu sempre falo para os clientes, cara, foca no que você quer. Foca, porque é onde você coloca atenção, aquilo ganha força, né? Uhum. Então, muitas pessoas focam no, eu não quero outro namorado igual esse, eu não quero outro emprego igual esse. E uma coisa que eu aprendi nesse processo é que o universo ele não entende o não, né? O universo e a nossa mente não entende o não, né? Eu sempre uso o exemplo, ó, não pensa num Fusca rosa abrindo a porta, né? A mente cria uma imagem de Fusca rosa. Por quê? Porque o universo e a mente não entendem não. Uhum. Então, o que eu vejo muitas pessoas focadas nesse negativo, eu não quero mais isso, eu não quero mais aquilo. Então, foque no que você quer. Eu quero esse tipo de trabalho, eu quero esse tipo de relacionamento, eu quero esse tipo de experiência, né? Então, eu vejo isso, a pessoa conseguir focar no que realmente ela quer e tirar esse foco do que ela não quer, porque se ela foca no que ela não quer, como o universo não entende não, ela vai atrair mais daquilo para a vida dela, né? Sim, então. Isso é verdade, com certeza. E é legal você trazer os exemplos práticos, né? Porque, né, assim, pra gente, inclusive, você falou da vaga do carro, né? E é real, né? Então, às vezes, as pessoas ficam céticas e tal. Mas, com certeza, o único que você falou, né? Tá negativo, então tem que sair, né? Tem que abandonar, né? Até essa negatividade que faz parte, às vezes, impregna, né? A pessoa, ela não sabe disso, né? Inconscientemente, que nem você colocou, né? Muito bem, né? Durante a conversa, falou sobre isso.
E aí, se encaminhando para a parte final, assim, eu tô anotando no caderninho, tem um monte de anotação aqui, com certeza quem está assistindo, está ouvindo, a gente também está fazendo. Se você não fez, volta de novo, assiste do começo, que vale muito a pena. Ô, Michael, o que você poderia sugerir para a gente, uma dica final aí, sobre o seu trabalho, né, para as pessoas que estão assistindo, em relação à transformação, enfim, com aquilo que você gostaria de passar para elas? Então, eu vou passar algo que foi o que mudou minha vida, né? Eu vou falar uma frase, que é uma frase de Bhagavan, Uhum. mas eu vou falar a minha frase também, que foi a frase que eu achei que fazia sentido, mas depois acabei vendo que era maior do que eu pensava. Eu fiz uma frase que era: eu não sou 100% do que eu imagino que eu sou, né? Mas Bhagavan fala que a gente não é 96%. Então eu pergunto para ti, né, quem realmente é você? Lá no teu interior, na tua centelha divina, no teu eu sou, quem é você, né? É para a pessoa ver o que que ela vem trazendo de informação que não é dela, que afasta ela da essência dela, né? Então, tipo, teve um relacionamento, sofreu muito, criou uma carcaça, pô, teve no emprego que não gostou, foi despedido e ficou triste, criou outra carcaça. E foi durante a vida, né? Eu tô com 32 anos. 32 anos de carcaça que a gente vai criando, e não é por mal, é para a gente se proteger, porque o ser humano ele não gosta de sentir dor. Então a gente vai criando essas carcaças, essas armaduras para a própria proteção. Só que isso acaba nos afastando da nossa real essência, né? A gente acaba se afastando de quem realmente a gente é. Então, às vezes a gente encontra pessoas legais, parceiros de trabalho, de caminhada legais, mas por ter uma carcaça de medo, porque uma vez fez uma sociedade e faliu, você não dá o teu melhor para aquela pessoa, né? Porque você tem ali uma casca da cebola que não é o teu núcleo, que não é quem realmente você é, né? Eu sempre falo das cascas da cebola, que a gente vai descascando até chegar no nosso núcleo. Lógico que cada um tem uma cebola do tamanho que merece, né? Mas Uhum. eu deixo para pensar é isso, né? Quem é você? Lá dentro do teu coração. Quem é? Se você tivesse numa ilha deserta, pudesse fazer tudo o que você quisesse, o que você deixaria de fazer que você faz hoje? O que você deixaria de ter, o que você deixaria de usar, Uhum. né? Quem realmente é você? Sensacional. Aí fica essa interrogação aí para você responder, você que está assistindo, que está ouvindo a gente aí, para escrever, fazer esse exercício ainda hoje, para aproveitar essa vibe, essa energia, essa vibração, energia positiva aqui. Michael, gratidão, né, novamente, por você ter Irmão, aceito o convite aqui de estar com a gente. Pessoal, estão todos os links aqui na descrição para você acompanhar o Michael, acompanhar, né, o curso, né, o método, enfim, tem novidades aí também saindo daqui a pouquinho. Então, assim, é muito importante você já seguir, clica aqui embaixo, que vão ter os links da descrição, e também para quem está ouvindo a gente no Spotify, na Apple, ou mesmo no Google, em outra mídia, vão ter todos disponíveis os links, tá bom? Michael, gratidão, obrigado por estar aqui com a gente e gratidão. compartilhar tanta energia positiva com a gente. Um abraço, tamo junto. Até logo, gente. Muita luz e prosperidade para você. A gente vai se falando. Até logo.